E o Flamengo segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho mantido depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os bastidores e curiosidades sobre o confronto que acabou agora há pouco. Bora falar também sobre a vitória do Santos, que até outro dia estava na zona do rebaixamento e já é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Tem novidades importantes sobre o Vasco da Gama. Preciso falar sobre o São Paulo, sobre o Corinthians, Portuguesa, Tombense de volta ou pela primeira vez na Série B, além de Vinícius Júnior decidindo a vida do Real Madrid em mais uma oportunidade. Vou falar ainda sobre o Abel Ferreira, que completou um ano à frente do Palmeiras. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir seu like, pedir para você se inscrever no canal, aquela coisa toda que você já tá careca de saber. Bom, bora começar o vídeo com um giro rápido de notícias, pequenas notícias, mas para reforçar, se você ficou por fora durante o sábado, vai ficar super antenado a partir de agora. Quero contar, não tem nada a ver com futebol, mas o Glover Teixeira se tornou campeão do UFC nesse sábado. Competição lá em Abu Dhabi, ele venceu na final dos meio pesados, ele bateu o atual campeão ou o ex-campeão polonês, o nome do cara é Jan Blachowicz. No segundo round, o Glover Teixeira venceu por finalização e aos 42 anos de idade se tornou campeão pela primeira vez do UFC. História bem legal de um cara que chegou a precisar invadir. Ele entrou como imigrante legal nos Estados Unidos, depois foi deportado, precisou esperar um tempão para ter a oportunidade de voltar de forma legal aos Estados Unidos. E aos 42 anos de idade, depois de 7 anos da primeira tentativa frustrada de ser campeão, o Glover Teixeira se tornou campeão nesse sábado. Bora falar sobre futebol. Contar que a Tombense é o primeiro clube a garantir a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Classificação inédita, nunca na história a Tombense havia disputado ou vai disputar a segunda divisão. A vitória nesse sábado contra o Manaus de virada na Arena da Amazônia. O time perdia por 1-0, conseguiu a virada e o gol do acesso foi marcado por Jean Lucas, o Tombense. Não sei se vocês sabem, é administrado pelo Eduardo Duran, um dos empresários mais respeitados e com mais jogadores no futebol brasileiro. Classificação e acesso com uma rodada de antecedência. Time que em 2014 subia da Série D para a Série C. Bora contar sobre a Copa Paulista. Nesse sábado, o primeiro jogo da semifinal em São Caetano do Sul. São Caetano empatou em 1-1 com o São Bernardo. Partida da volta marcada para a semana que vem. Nesse domingo, a minha Portuguesa recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, 4 horas da tarde, no Canindé, jogo de ida. Para completar esse giro de notícias, bora falar que o Corinthians já vendeu mais de 35 mil ingressos para o confronto contra a Chapecoense, marcado para a noite dessa segunda-feira. É a primeira vez que a Arena tem a possibilidade de receber até 100% do público. A partir de novembro, você sabe, estão autorizados no estado de São Paulo os estádios com a ocupação total. E há a expectativa dos dirigentes do Corinthians para que para esse confronto contra a Chape, o Corinthians possa ter 100% das cadeiras vendidas. Já eram 35 mil ingressos vendidos, restam poucas entradas à disposição. Corinthians que ainda não se decidiu ou não comunicou se vai ou não escalar o Gabriel Pereira na partida. Há aquele processo de renovação. Renato Augusto foi à ausência no treino desse sábado, também virou uma dúvida para o confronto de segunda-feira. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que depois da derrota em casa para o CSA, 3-1 nessa sexta-feira, ficou um pouco mais distante do acesso. São 6 pontos de desvantagem em relação ao Goiás, que é o quarto colocado. E o Vasco recentemente fez alguns estudos prevendo as possibilidades para 2022. E no estudo que prevê que o time não consiga o acesso, há um apontamento de uma perda de 78 milhões de reais de receita na comparação com o exemplo do time na primeira divisão. A maior perda desses 78 milhões se diz respeito aos direitos de transmissão. O Vasco estima que na Série A vai faturar 81 milhões de reais, na Série B ficaria com 41 milhões de reais, tem um gargalo de 40 milhões. As outras perdas, para totalizar os 78 milhões imaginados, viriam de premiações, de bilheteria, marketing e programa com os sócios torcedores. Como eu disse, o Vasco hoje está a 6 pontos do Goiás e restam 6 rodadas. O Vasco, que era o 6º colocado, acabou caindo para o 8º lugar depois da rodada de meio de semana. Foi ultrapassado pelo Guarani e pelo próprio CSA. Bora falar agora sobre Vinícius Júnior. Que fase vive o atacante brasileiro? O Real Madrid venceu nesse sábado por 2-1 o Elche e o Vinícius Júnior marcou os 2 gols da partida. Números espetaculares, temporada de 14 jogos, 9 gols e 3 assistências. A temporada mais artilheira do Vinícius com a camisa do Real Madrid era a temporada passada com 7 gols.
Ele, antes de completar metade da temporada, já ultrapassou o seu recorde de gols no futebol espanhol. A imprensa espanhola tá encantada com o Vinícius Júnior. Ele tá dando porrada pra caramba no Tite por não ter convocado o jogador. Vários jornalistas importantes e conhecidos na Espanha estão incrédulos. Como é que o Tite convoca uma seleção e deixa de fora o cara que tem sido o protagonista do Real Madrid? Além desses 14 jogos, 9 gols e 3 assistências, outros números chamam a atenção na temporada do Vinícius Júnior. Ele tem 38 dribles, 2 pênaltis sofridos, além de uma série de outras estatísticas bastante positivas. Você convocaria o Vini Júnior ou prefere ver Felipe Coutinho, que é reserva nesse péssimo Barcelona? Enfim, coisas que só o Tite pode explicar. Bora contar que nesse sábado o Abel Ferreira completou 1 ano de Palmeiras e no futebol brasileiro. Completar 1 ano à frente de um clube é digno de comemoração. E o Palmeiras fez uma série de homenagens nas redes sociais, de forma pessoal. O Abel, por exemplo, recebeu uma camisa assinada por todos os funcionários do Palmeiras e ele se emocionou, chegou a chorar com essa camisa, com esse presente. A frase do Abel divulgada pelo próprio Palmeiras foi a seguinte, abre aspas, achei que eu tinha uma família e aqui eu vi que tenho 2. Não imaginava o tamanho desse clube na questão de valores. Abel, que em sua primeira temporada conseguiu os títulos da Libertadores da América e também da Copa do Brasil. Palmeiras que está classificado para a final da Libertadores, confronto contra o Flamengo, marcado para 27 de novembro. As outras competições dessa temporada não foram tão boas para o Palmeiras, vice-campeão paulista, vice da Recopa Sul-Americana, vice da Supercopa, caiu pro CRB na Copa do Brasil, essa é a eliminação mais frustrante. No Campeonato Brasileiro as chances de título são muito pequenas, para não dizer mínimas. Por falar em Campeonato Brasileiro, bora repercutir os jogos desse sábado. O Santos conseguiu vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1-0, gol do Madison. O Madison que já havia brilhado na vitória contra o Fluminense no meio da semana. E o Santos, que estava no Z4 depois dessas 2 vitórias, pulou para o 11º lugar na tabela de classificação. Nesse momento o Santos tem 35 pontos. O Atlético Paranaense, com mais uma derrota, caiu para 13º com 34 pontos. O primeiro time na zona do rebaixamento é o Juventude, que empatou em 0-0 com o Bahia em casa. O empate se deu também nesse sábado, acabou em instantes. O jogo acabou de acabar e o Juventude, com esse empate, tem 30 pontos. Ou seja, o Santos abriu 5 pontos de vantagem em relação ao Juventude. O Atlético Paranaense tem 4 pontos de vantagem. Furacão, que vive um momento esquisito. Muito bem nas Copas, é finalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas fez campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do Alberto Valentim, são 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. As únicas vitórias, o 3-0 contra o Flamengo e na estreia do Alberto Valentim, 2-0 contra o Atlético Goianiense em Goiás. O Carille, técnico do Santos, foi perguntado a respeito do que o Peixe vai brigar a partir de agora, se já dá para sonhar com vaga na Libertadores, na Sul-Americana, e o Carille adotou um discurso mais modesto. Ele disse o seguinte, abre aspas, não estou projetando nada e nem quero, estamos em 11º e temos ciência de que a rodada não acabou. São 9 decisões, a próxima é o Palmeiras, precisamos de pontos para nos livrarmos dessa situação. É óbvio que o discurso é coerente, mas foi um belo alívio para o torcedor do Santos. Depois de todas as dificuldades, era um time que não conseguia marcar gols e venceu 2 adversários importantes, o Fluminense e o Atlético Paranaense. Bom, bora repercutir e fechar o vídeo com tudo sobre o jogo entre Flamengo e o Atlético Mineiro. Jogo com cara de final de Campeonato Brasileiro, que terminou com vitória do Flamengo, 1-0, o único gol do jogo marcado pelo Michael. O Flamengo teve uma característica completamente diferente nessa partida de outros jogos, especialmente sob o comando do Renato. Foi um time muito mais preocupado em se defender, especialmente depois do gol, do que atacar. O Atlético Mineiro tentou, na medida do possível, criar suas oportunidades, não chegou a incomodar o Diego Alves com grandes chances de gol. E 1-0, dá para dizer até que foi um resultado aceitável, foi um resultado justo. Com essa vitória, o Flamengo segue sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Para mim, é questão de tempo para que o Galo confirme essa taça. Mas, se o Atlético tivesse vencido hoje, aí o caminho estava completamente encaminhado. Com a vitória do Flamengo, a diferença de 13 pontos caiu para 10. Nesse momento, o Atlético Mineiro aparece na liderança do campeonato com 59 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 49. Mesma pontuação do Palmeiras, só que o Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Verdão. Então, é o Flamengo quem pode ainda incomodar o Atlético. Se o Flamengo vencer as 2 partidas que tem a menos, ele diminui essa desvantagem de 10 para 4 pontos. Não sei se o Flamengo vai ter a capacidade física, mental
e técnica para conseguir reverter essa situação e sair vencendo praticamente todos os jogos daqui até o fim do campeonato. Bora contar que no Maracanã foram um pouco mais de 24 mil pessoas, 23 mil pagantes e 24 mil público total. Muita confusão com o torcedor do Atlético. Vários atleticanos foram ao Rio de Janeiro, compraram ingresso, mas não conseguiram entrar no estádio no setor destinado à torcida do Atlético. Eles haviam comprado em outros setores e a polícia não fez questão nenhuma de ajudar. Sugeriu até que os caras entrassem a paisana, enfim. Demos sorte de não assistir a nenhuma confusão envolvendo torcedores. Como eu contei, com a vitória o Renato se mantém à frente do Flamengo, existia muita pressão e em caso de derrota era bem provável que o Renato tivesse sido demitido, até porque ele já vinha de uma derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense no meio de semana, que causou a eliminação do time na Copa do Brasil. O Renato se mantém, o Flamengo segue com esperanças de título, embora vá precisar de grandes resultados daqui para frente. A sequência vai precisar de vitória após vitória atrás de vitória. Próximos jogos do Flamengo. Segunda-feira é que o Flamengo vai jogar antes, né? Depois eu pego direitinho esses próximos jogos para contar para vocês. Mas eu queria lembrar também que o Hulk ficou bastante irritado com a arbitragem. Pós-jogo, ele saiu reclamando do Daronco, chegou a dizer que o Daronco, na opinião dele, era o melhor árbitro do futebol brasileiro, mas que o Daronco teria feito uma partida, uma arbitragem horrorosa, especialmente porque deixou que o Diego Alves fizesse uma série de cera durante o jogo. A reclamação é de que o Daronco não conseguiu coibir o comportamento do Diego Alves, e mais especificamente do Flamengo, e de fato, na medida do possível, como era de se esperar, com o placar em vantagem, acabou fazendo cera. O árbitro deu 7 minutos, depois deu mais um, mesmo com esses 8 minutos de acréscimo, o Atlético não conseguiu buscar o empate. Próximos jogos do Flamengo, 2 de novembro, Atlético Paranaense, jogo atrasado, jogo marcado pelo Campeonato Brasileiro, obviamente. E aí no dia 5, o Flamengo recebe o Atlético Goianiense. Já o Galo, agora volta as suas atenções pro Campeonato Brasileiro, vai ter a oportunidade de buscar a vitória na próxima rodada. Estou abrindo aqui a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro para contar para vocês que o próximo jogo do Atlético Mineiro é em casa contra o América, o clássico local, no dia 30, no mais conhecido como o próximo domingo, Mineirão, 16 horas. Você gostou do jogo? Ficou decepcionado com alguma coisa? Usa o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre tudo isso que eu comentei no vídeo. Não esquece de deixar like e de se inscrever por aqui, fechou? A gente volta com o vídeo amanhã, 9 da manhã. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.